Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se esse é o seu primeiro contato aqui, permita-me me apresentar. Eu sou a psicóloga e terapeuta de casais Milene Flores e trabalho através do viés psicanalítico. Então, os vídeos aqui desse canal têm todos a ver com esses temas, sempre de uma forma muito dinâmica e acolhedora, para que esse vídeo traga leveza no seu dia a dia. Mas vamos lá! Vamos começar, vamos falar. Esse tema de hoje é um tema muito falado socialmente. E eu queria, faz um tempinho já que eu estou pensando em como eu traria ele aqui hoje, porque eu não queria trazer ele nem demonizando esse tema e nem romantizando esse tema. Mas eu queria trazer com a verdade, né, que a psicologia, que a psicanálise nos traz, com a humanidade que esse tema exige. O vídeo de hoje será sobre a inveja. Para começar, eu vou trazer 3 exemplos para que você veja se você já passou por isso ou não, tanto da parte de quem é alvo da inveja, quanto da parte de quem sente a inveja, tá? O exemplo número 1 é quando numa situação uma pessoa chega para mim e fala: eu não consigo ficar feliz pela minha amiga. Toda vez que ela me conta uma coisa boa, que ela fala que ela foi promovida ou que ela conseguiu o relacionamento que ela queria, por fora eu até sorrio, abraço e digo parabéns, amiga, mas por dentro eu me questiono porque mais uma vez não foi comigo. Exemplo número 2. A minha namorada chegou em casa falando que recebeu a tão sonhada promoção e o aumento no trabalho. Eu parabenizei ela, mas por dentro me veio uma frustração enorme de que mais uma vez ela conseguiu algo primeiro do que eu. Terceiro exemplo. Eu não posso contar nada do que vai acontecer na minha vida, porque se eu conto, as coisas não dão certo para mim. Se eu falo, parece que dá tudo errado. Eu não posso dividir isso com ninguém. Se você se identificou com um ou com os 3 exemplos, seja da pessoa que sente isso, ou seja da pessoa que foi vítima disso, fica nesse vídeo porque a forma como eu vou trazer inveja hoje talvez seja uma forma que você nunca ouviu antes. E talvez ficar aqui e ouvir o que eu tenho para dizer vai te ajudar a lidar muito melhor, tanto com a inveja que você sente, quanto com a inveja que os outros sentem de você. Vocês percebem que nesses 3 exemplos que eu trouxe, ninguém está falando de inveja como algo de uma pessoa que não é evoluída, de uma pessoa que não quer mudar, de um ser humano horrível, que nem a gente escuta por aí. As pessoas, quando falam de inveja, elas falam de dor, elas falam de sofrimento e elas falam de comparação. Isso dói nelas e dói duplamente. Dói por todo o estereótipo que a gente tem socialmente do que é uma pessoa invejosa. Quem que quer ser uma pessoa ruim, uma pessoa bad vibe, uma pessoa não evoluída? Quem é que quer ter todas essas características? Ninguém. E é por isso que a inveja ela é um tabu até dentro da terapia. Porque é algo que é tão julgado e tão mal interpretado que as pessoas têm medo de falar até num espaço que é considerado seguro para elas. Então, o que eu costumo falar e que a gente vê, tem até, eu vou trazer todos os psicanalistas que eu trouxer aqui, os textos que eu citar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Porque a obra do Freud ela é de domínio público, então vocês podem colocar aí que vocês vão acessar. Eu vou trazer 2 psicanalistas, eu vou trazer a Melanie Klein, primeiramente, e eu vou trazer o Freud. Então esses 2 textos deles vão estar aqui na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso e se quiser, né, ter aí um maior conhecimento sobre eles também. Para falar sobre inveja e tirar a inveja desse senso comum, eu queria trazer uma frase da Melanie Klein, que ela é uma psicanalista. E tem uma frase dela que é magnífica, que eu acho que é muito, que cabe, que casa muito com a questão da inveja, que ela é a seguinte frase, eu vou ler aqui para que eu não tire e nem coloque nenhuma frase, tá?
A inveja é o sentimento de que o objeto possui algo bom e desejável e eu tenho um impulso de tirá-lo ou estragá-lo. Quando a Melanie Klein fala nessa frase sobre objeto bom, a gente não está falando de algo físico, porque na psicanálise objeto bom não quer dizer que seja essa xícara, por exemplo. A gente está falando de algo que eu considero bom, que eu quero para mim. Então, quando eu vejo isso, eu quero ter um impulso de tirar, de estragar, de aniquilar aquilo para que eu não me sinta mal. Então, na verdade, aquela dor é tão insuportável que eu quero aniquilar aquilo. E quais que são as formas hoje em dia que eu mais percebo que acontecem de aniquilamento? O que as pessoas mais querem aniquilar nos outros? Bom, os motivos de inveja são muitos. Qualquer coisa pode ser invejada, vai depender da subjetividade de cada pessoa. Mas, eu vou tomar uma água, porque eu sou do Rio Grande do Sul e aqui tá muito frio. Então eu estou passando pelos primeiros frios e tô com dor de garganta, com coriza, então ao longo do vídeo talvez eu fique rouca, né? Então eu tô tomando aqui uma aguinha para equilibrar e tornar a minha voz o mais agradável possível para vocês. Mas retomando, quais que são as formas mais comuns? O que é mais invejado? O que é o objeto bom dos outros que eu posso invejar, no bom popular, né, do bom português aí? O corpo do outro, o relacionamento do outro, o sucesso, a família, o carro, o apartamento, o salário, a forma de se comunicar, as qualidades, a rede de amigos. Tudo pode ser, todas essas coisas que eu falei são objetos bons que são considerados coisas que as outras pessoas querem aniquilar ou estragar de alguma forma. E nesse sentido, eu não estou dizendo que a pessoa vai lá e vai estragar no real, mas que ela quer estragar aquilo simbolicamente dentro da cabeça dela para que ela não se sinta tão mal e tão frustrada com aquilo. Ok? Então, como que eu critico o relacionamento, o corpo, a casa, o carro, todas essas coisas que eu falei anteriormente? Porque aqui eu gosto de trazer a teoria e já trazer a prática, para que isso seja algo que vocês consigam fazer no dia a dia de vocês e consigam ir entendendo e raciocinando junto comigo. Então, tem um ditado popular muito bom que se encaixa perfeitamente aqui, que é: quem desdenha quer comprar. Então, sabe aquele amigo que você está contando a sua conquista e ele fala: ai, nada a ver, ai, conseguiu isso agora, isso já passou, agora todo mundo tem, tá? Vamos dar, sei lá, você comprou o computador que você queria e esse computador teve um hype lá em 2025, a gente tá em 2026. Aí você chega pro seu amigo que conta isso pra ele, ele fala: ai, nada a ver, isso aí já foi. Isso aí era ano passado que era bom. Hoje qualquer pessoa pode comprar. Então, assim, eu desdenho daquilo que o outro tem porque eu não tenho. Ou porque eu acho que ele só deveria ter se fosse igual ou pior que o meu. Se for melhor que o meu, eu não quero que ele tenha. Então, tem isso também. Quando você conta alguma conquista sua, a pessoa faz piada, a pessoa ironiza, a pessoa debocha, né? Isso acontece muito quando as pessoas estão começando a empreender. Então você tá lá falando: ó, fulano, eu vou vender meu produto, viu? Você me apoia, você ajuda? E daí a pessoa: ai, claro, vai lá, a pessoa dá todo apoio ali pra você e tudo mais. E aí nas suas costas a pessoa tá mandando a sua publicação para as outras pessoas, rindo de você. Ou pior, não tem o like, o comentário dela na sua publicação, mas se você colocar a publicação do seu concorrente ou de outras pessoas falando do mesmíssimo assunto, tá lá o like dela, tá lá o repost dela. Então, essa é uma forma também, tipo, de ironizar, de debochar, de colocar para baixo, de desmerecer o seu trabalho, de desmerecer aquilo que está te qualificando, que está fazendo você subir aí os seus degraus, né? Então, e tem também aquela amiga, que é aquela pessoa que sabe aquela pessoa que se afasta de você quando você tá bem?
Você que tá aí me ouvindo e me vendo, que o YouTube dá pra ver. Você já teve amigas ou amigos, enfim, ou ficantes que se afastam de você quando você tá bem? Você já parou pra pensar mais profundamente por que isso acontece? Porque eu tenho algo pra te falar sobre isso. Eu vou trazer um exemplo de duas amigas, digamos assim, tá? Aí toda vez que você tá bem, você manda mensagem pra sua amiga e ela te dá um vácuo eterno. Ela nunca mais te responde, ela tá muito ocupada. Só que isso acontece várias e várias vezes. Você chama ela pra sair, ela não sai. Enfim, experimenta ficar mal. Experimenta terminar seu relacionamento. Experimenta perder seu trabalho, tá? Experimenta se bater seu carro pra você ver se essa amiga não te responde no mesmíssimo momento. Ela não te faz chamada de vídeo pra saber. Tem aí na sua casa? Tem aí na sua vida isso? Às vezes uma irmã, um irmão, um cunhado, sei lá. Mas tem pessoas assim na sua vida? Possivelmente tem. E aí a gente lê aquilo num primeiro momento como um cuidado. Nossa, ela se preocupou, ela me ligou, ela falou comigo, mas aí se você for, sabe, sai do micro e vai pro macro, tipo assim, saia da ilha para enxergar a ilha, você começa a entender que na verdade tem outras motivações por trás. Então, quando tá bem, silêncio. Quando você tá mal, ligação, pergunta como é que você tá, porque é difícil. Porque se você tá bem, se você tá melhor do que ela, automaticamente, muitas vezes a pessoa acha que ela não tem nada para oferecer, porque você já cruzou ali uma linha de chegada que ela não cruzou. Mas se você tá mal, ela sabe te atender. Ela consegue ficar do seu lado, ela consegue te receber, ela consegue te entender. Então, esse tipo de amizade também é muito complicado e muito comum. E também é uma forma genuína de inveja, tá? Uma outra também é quando a pessoa se destrói. Ou ela anda com pessoas muito inferiores, ou ela tenta andar com pessoas superiores. Vou trazer um exemplo também. Milene, eu quero muito andar com pessoas que estão muito bem sucedidas, que já chegaram lá, que faturam os seus 100 mil, os seus 200 mil por mês, que enfim, tem uma outra qualidade de vida. Beleza. Quando minimamente isso acontece, a pessoa se sente totalmente frustrada, mal, para baixo, ela não consegue suportar aquele ambiente. Porque ela leva tudo aquilo pro pessoal, do tipo, se eles têm, eu não vou ter. Acabou pra mim, acabou minha chance. É como, sabe, o outro tem que perder pra eu ganhar. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Tanto que existem milhões de profissões, né, e milhões de pessoas que fazem a mesma profissão no mundo e todo mundo tem o seu ganha-pão, todo mundo tem o seu público. Porque dentro da nossa profissão, a gente vai ter a nossa personalidade, que é a forma da gente se relacionar com aquela teoria e trazê-la para a prática. Então, não é que alguém precise perder para eu ganhar. Todo mundo pode ganhar. Mas enquanto os demais estiverem ganhando mais do que eu preciso entender e me preparar para conviver com isso, para que isso não me aniquile, para que isso não acabe com as minhas forças, para que isso não acabe com o meu sonho. Ok? A questão da inferioridade. Então, essa pessoa que ela tenta se relacionar tanto com as outras pessoas. Gente, eu tô gripada? Vocês valorizem. Desculpa. Quando ela entra nesses círculos que eu falei pra vocês e ela não consegue se sentir bem consigo mesma, ela vai pra parte de vou me relacionar com pessoas inferiores. E por quê? E aí esse é muito perigoso, porque ela sabe que ela não precisa estar naquele trabalho, que ela tá mais, né, bem além disso. Ela sabe que aquele cara ou que aquela mulher não tá preparado para o relacionamento, mas ela fica ali. Ela sabe que aquele grupo de amigas não é mais para ela, que tá atrasando a vida dela, mas mesmo assim ela permanece ali, porque ela prefere estar ali onde ela se sente superior,
do que ela estar num lugar que ela se sinta inferior e que aquilo permita que ela cresça. Então, quando a pessoa ela tá numa questão de inveja, ela se relaciona egoicamente, ou seja, só tem superior e inferior. Porque quando eu me relaciono amorosamente, de uma forma positiva com as pessoas, não tem isso de jogo de poder, de ou é, né, ou eu em cima ou eu embaixo. Não existe isso. Então, quando a pessoa está se relacionando assim, ela tá nessas questões de inveja, ok? Tudo isso foi algo que eu, né, observei, que eu escutei, que eu passei ao longo desses quase 6 anos sendo psicóloga. Então, eu não tirei isso do nada, tá? Isso não saiu da cartola. Então, são as minhas observações, as minhas, né, as coisas que eu escrevi e que eu pude observar e que eu estudei para trazer aqui para vocês, ok? Então, tudo isso que eu falei para vocês aparece na clínica como formas de defesa. Então, eu chamei de 7 máscaras porque às vezes a gente vai tirando essas máscaras e vai chegando na terapia e vai conseguindo falar das coisas, né? Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que estou acima disso. Eu já fui invejada e já senti inveja. Vou falar para vocês, assim, vou trazer um exemplo, que aqui a gente traz exemplos, né? Quando eu comecei a trabalhar, há quase 6 anos atrás, a gente sabe a teoria, mas a gente não tem essa questão da nossa personalidade, do nosso posicionamento, né, como profissional. E muitas das vezes eu pensava assim que a agenda lotada era sinônimo de sucesso. Hoje em dia eu vejo que não. Por muito tempo, isso pra mim era sinônimo de sucesso. Agora, um ano e meio, 2 anos em diante, que eu comecei a pensar e falar, não, gente, não é agenda cheia. Eu comecei a repensar toda a minha clínica, mas lá, vamos voltar, estamos falando de uma milene de quase 6 anos atrás. Eu vi alguns colegas meus indo mais rápido. E eu pensava, por que não eu? Por que eles estão indo melhor? E aí eu comecei a levar isso para minha terapia. E eu usei esse discurso, né? Eu lembro que eu cheguei e falei assim, ai, tô sentindo inveja. E daí eu lembro que o meu analista da época trabalhou muito, foram muitas sessões, a gente foi trabalhando. Eu trabalhei muito essa questão, né? E aí eu entendi que, na verdade, o que eu estava sentindo era uma admiração. Eu queria ter aquele gás, mas eu tinha que entender que eu ainda não estava preparada para aquilo, que ainda não era o meu momento. Porque a nossa trajetória profissional é sobre nós e a gente sabe os nossos limites. Então eu transformei aquilo num combustível para que eu não me sentisse mal. Porque se eu me sentisse mal com o sucesso da outra pessoa, eu ia travar, eu ia parar. Por que já que ela conseguiu em 1 ano e eu não consegui, então não é pra mim, eu vou desistir. Entende? Então eu comecei a trabalhar aquilo dentro da minha terapia e foi muito, muito importante pra mim, pra eu ver e pra eu conseguir chegar aqui e falar com você sobre isso hoje. Então eu não tô falando isso aqui de um lugar de uma pessoa que nunca sentiu ou de uma pessoa que não sente mais, né? Aparece, conforme a gente vai vivendo, vai subindo de nível, vai aparecendo e a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender. É uma comunicação. A inveja, ela é demonizada quando ela tá num nível muito alto, quando a pessoa já adoeceu de tanto que inveja as outras. Mas quando a pessoa sente isso como algo natural e ela entende o que está acontecendo, isso não é algo nocivo nem para ela nem para os outros. Então, assim, o que eu percebo, né, gente, é que a inveja, quando ela é bem trabalhada, ela pode fazer com que nasça um desejo de a gente construir a nossa própria vida, a nossa própria carreira, de pensar assim, talvez essas pessoas sejam inspirações para mim. E ver uma pessoa como uma inspiração muda tudo. O lugar de movimento é muito diferente. E para falar assim que a inveja não é essa coisa ruim que as pessoas falam, não é essa coisa de um ser humano horrível, eu vou trazer uma frase do Freud de luto e melancolia, tá? Que é um texto dele, que ele fala de um movimento muito importante, que é quando o amor ao objeto é ferido, o ódio assume o seu lugar. Então, quando eu amo algo no outro, quando eu admiro algo no outro, mas esse amor é ferido, ou seja, é ferido porque eu percebo que eu não tenho, que isso me falta, acontece a inveja. Então, a inveja nada mais é que um afeto que não está sabendo existir. Entende?
Então, por isso que o sujeito invejoso, ele ama, mas ele não suporta amar. Então, para quem diz que o invejoso ele não ama, que o invejoso é só uma pessoa ruim, não. O invejoso ele ama, só que ele não suporta amar. Porque ele admira as suas qualidades, mas ao mesmo tempo as tuas qualidades, as tuas conquistas lembram ele do que ele não tem, do que ele gostaria de possuir. E aí que entra todo o X da questão. Porque aí o que acontece? Eu transformo esse amor em ataque. Para esse amor não me doer, eu começo a te atacar. E aí a gente entra em todo esse ciclo da inveja que eu trouxe ao longo desse vídeo. Então, o invejoso, ele ama, mas ele não suporta amar. Né? É como se eu te amar e se eu torcer por você, quem que vai torcer por mim? Como é que eu vou atrair isso pra mim? Então é aquela lógica que eu falei pra vocês, né, um pouquinho antes no vídeo de se ele ganhou, eu perdi. Se eu ganhei, tá tudo bem. E agora, pra finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer alguns questionamentos pra você. Você não precisa, se você não puder, ou se você não quiser, se você não estiver pronto fazer terapia. Eu não tô dizendo que terapia é pra todo mundo e que é a melhor coisa do mundo. Mas eu quero que, ao assistir esse vídeo, eu consiga te proporcionar um pouco mais de conhecimento e talvez um pouco mais de movimentação, de qualidade de vida. Vai depender do seu momento. Mas eu queria trazer 3 questionamentos. Primeiro, né? Quando eu sinto inveja? De quem eu sinto inveja? Do que eu estou sentindo inveja? A questão não é você ficar só nesse sentir inveja, é o que você vai fazer com isso. Depois que você responde essas perguntas de quem, por quê, como que eu tô sentindo inveja, você consegue nomear esse afeto, você consegue entender de onde vem isso, separa o outro de você, tá? Mas ok, ele conseguiu, eu também posso conseguir, não quer dizer que porque ele conseguiu eu perdi, acabou pra mim e não tem mais nenhuma chance. E você pode transformar essa inveja em movimento. Você pode transformar isso em algo suportável, para que você não precise perder todas as suas amizades ou ficar com um ciclo social muito empobrecido, porque toda vez que você sai de casa, que você fecha a porta da sua casa para ir para o seu trabalho, para ir para um encontro ou para ver seus amigos, você se sente inferior do início ao fim e você não consegue falar e você só vem com sentimentos negativos achando que a vida tá ruim. Então, começa a entender. Se você se sente invejando alguém, isso não vai te definir como uma pessoa horrível. Isso vai te definir como uma pessoa humana. Acolha a sua humanidade, mas, por favor, não fique fingindo que você não sente nada, porque esse fingir que você não sente nada pode te custar muito caro. Pode te custar toda a sua rede de amigos, pode custar o seu relacionamento, o seu trabalho e principalmente a sua saúde mental. Então, seja honesto com você mesmo quando esses sentimentos difíceis e contraditórios do ser humano aparecerem. E eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado ou que realmente a forma como eu trouxe a inveja aqui hoje para você tenha sido de uma forma que você não tenha visto antes. Se você gosta desse tema, compartilha, curte e se inscreve no canal, que eu tô sempre por aqui trazendo conteúdos interessantes pela lógica da psicologia e da psicanálise. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!